Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Em teologia, nós conhecemos esse salmo como sendo o salmo da imanência. Imanência no cristianismo é a capacidade que Deus tem de se fazer percebido na sua obra sem ser parte dela. Então, nesses termos, quando a gente observa a imanência dessa perspectiva, a gente percebe que é completamente diferente da imanência abordada, defendida pela filosofia. A filosofia, e principalmente a filosofia de Spinoza, vai declarar Deus como parte inseparável da natureza. Deus é a natureza. Deus e o universo são a mesma coisa. Essa filosofia é uma filosofia panteísta, que defende Deus como sendo parte da natureza. Mas o que nós temos aqui no Salmo 19, versículo 1, é um Deus que está além da sua obra criada. É um Deus que transcende a sua obra criada. Nós vemos aqui os céus manifestando o seu Deus. Os céus manifestando o seu Criador. E é importante a gente perceber que esses céus têm autoridade de manifestar esse Criador, porque no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1 e no versículo 1, nós vemos esse Deus que está fora da sua criação, criando esses céus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A gente não percebe aqui no capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis, Deus organizando a matéria, como se ele fosse um arquiteto, ou como se ele fosse parte dela. Mas a gente enxerga aqui um Deus transcendente, um Deus que está além da sua criação, um Deus que é muito maior do que a sua criação. O que nós temos aqui em Gênesis capítulo 1 e versículo 1 é um Deus inteligente, que criou de forma organizada e inteligente todas as coisas. Não precisa observar muito para a gente perceber que Deus está fora da criação. O versículo 1 do capítulo 1 começa assim: no princípio criou Deus. Ou seja, esse Deus, ele é percebido, ele pode ser visto sem muito esforço, como estando fora da sua criação. Ele não é parte dela. Ele não coexiste como sendo da mesma substância dela. Não. Esse Deus cria a partir do nada coisas com desenho, com propósito, com inteligência. E o Salmo 19, versículo 1 é especialmente lindo porque ele declara, esse Salmo declara que os céus manifestam o seu Criador. Os céus manifestam a glória de Deus, a glória desse Deus. Essa glória que ele não dá para ninguém. Deus não dá para ninguém a sua glória como Criador e sustentador de todas as coisas. O Salmo é especialmente lindo porque ele está manifestando um Deus que cria a partir do nada todas as coisas. Vamos dar uma olhadinha no texto desse Salmo em hebraico para a gente reparar dois verbos importantes que aparecem aí e que fazem defesa de Deus como Criador. O Salmo 19 é um cântico, é um mizmor, mizmor le David, um cântico de Davi. Hashamayim mesaperim kevod el umaazeh yadaiv magid harakia. O primeiro verbo que nós temos aqui é saper. Saper significa manifestar, proclamar, tornar conhecido, narrar, contar, relatar como um escritor faz. Então, olha a importância desse verbo. Esse verbo aqui diz que o que os céus, shamayim, no hebraico, céus, estão fazendo é narrando de forma detalhada para quem quer perceber, para quem quer prestar atenção, para quem quer olhar para cima e perceber essa narrativa sem voz, essa narrativa silenciosa, mas que declaram que tudo que está acima da nossa cabeça, ao nosso redor, tem um Criador, e um Criador inteligente, que fez tudo de forma inteligente, propositada e com projeto. E o segundo verbo que a gente tem está na segunda parte do versículo, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Umaazeh yadaiv magid harakiah. Então nós temos aqui o verbo hebraico igid, que significa dizer, falar, contar. Apesar de o universo não falar, como você está me ouvindo falar, mas ele se comunica através de uma linguagem silenciosa, mostrando em si mesmo que a sua criação, que a sua existência é
é produto de uma mente inteligente, de um Deus que fez com propósito, de um Deus que fez com projeto, com inteligência, dando forma a cada coisa segundo o seu propósito. Os céus aqui nesse salmo mostram para nós um Deus criador. Diferente de um arquiteto, Deus está agindo aqui como um criador. A diferença básica para você entender, um arquiteto trabalha com coisas pré-existentes. Ele pega coisas que já existem e ordena essas coisas de modo a formar uma coisa bonita, bela, boa de se ver. O criador cria a partir do nada. Então, nesses termos, Deus é o criador. Deus não é, eu não considero Deus como arquiteto por causa disso, porque Deus cria a partir do nada. Ele não organiza matéria que já existe. Ele cria onde nada existe. A criação de Deus é ex nihilo, que é demonstrada no verbo hebraico bará. E o que nos prova isso teologicamente é o livro do Gênesis, capítulo 1 e versículo 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então nós temos aqui o verbo bará como sendo um verbo importante. E esse verbo bará, ele é um verbo exclusivo, ele é um verbo de uso exclusivo de Deus. Porque bará expressa uma criação que é feita a partir do nada. No latim, nós usamos o termo ex nihilo para significar isso. Deus que cria a partir do nada. É por isso que esse verbo é exclusivo de Deus, porque somente Deus é capaz, segundo a crença do cristianismo, de criar coisas a partir do nada. Então, por isso esse verbo é um verbo exclusivo. Então, o Salmo 19:1 invoca esse Criador que a gente vê nas primeiras linhas das Escrituras Sagradas. O primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro versículo, primeiro verbo. E o verbo mais importante das Escrituras: criar. Bará, criar a partir do nada. Religiões panteístas, religiões africanas, em sua grande maioria, o hinduísmo e outras concepções religiosas, filosóficas, entendem Deus como sendo parte da natureza. Para muitas religiões, e principalmente para o panteísmo, Deus é parte da natureza. Deus e a natureza são a mesma coisa. Mas no conceito cristão, não. No conceito cristão, Deus é alguém que cria e que fica separado da sua criação. Deus e a sua criação não são da mesma substância. Deus é transcendente à sua criação, como você pode depreender do capítulo 1 e versículo 1 do Gênesis. Deus está criando e é visto sem muito esforço fora da sua criação. Nada existe quando ele começa a criar, portanto, ele não pode de forma alguma ser parte da criação. Ele não pode ser da mesma substância da criação, porque ele é alguém que cria estando separado dela. Então é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Vai ser bom ter você como inscrito, como inscrita aqui do nosso canal. Se você quiser acesso a um material mais exclusivo, é só se tornar membro do nosso canal, porque como membro você terá acesso a vídeos, aulas e cursos exclusivos. Não deixe de compartilhar os nossos vídeos e deixar um like, porque quando você faz isso, você ajuda bastante o nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.